Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Os Gestores, que é um espaço para falar de empreendedorismo, inovação, LGPD e inteligência artificial, tudo que o empresário em 2025 precisa entender e que está realmente impactando seu negócio. E esse aqui é um espaço, né, que eu gosto sempre de falar, que lança luz aos empresários, aos empreendedores, os gestores que estão na linha de frente aqui em Sergipe. E na verdade não é só Sergipe, né? Muitos que passaram aqui pelo Os Gestores estão fazendo diferença no Brasil e até no mundo. Então aqui é um espaço realmente para lançar a luz para isso, para esses profissionais e também trazer conteúdo denso, relevante, de pessoas que fazem acontecer. Nada aqui é superficial, na verdade, tudo aqui é muito profundo e realmente de pessoas que conhecem do assunto, né? Então, acompanhe a gente aí, siga, mande esse conteúdo para mais pessoas, faça esse canal aí chegar esse conteúdo, na verdade, chegar nos empresários, empreendedores, para que eles possam realmente ter um ambiente de conteúdo relevante que vai fazer a diferença no seu negócio, na sua vida. E esse é o nosso objetivo aqui em Os Gestores. E como sempre eu digo, né, aqui estamos recebendo a nata, né, dos profissionais aqui de Sergipe. Eu tenho muito orgulho de muitas pessoas que sentam aqui nessa mesa e hoje não seria diferente, né? Estou aqui com uma grande amiga, uma profissional que eu acompanho já há alguns anos. Não vou falar de tempo porque não cabe nesse momento, não é importante, mas para que vocês saibam que já vem construindo uma história há muitos anos no empreendedorismo, eh, fazendo eventos, prestando consultoria, ajudando milhares de empresários, empreendedores nos seus eventos, nas suas palestras, na sua consultoria, e realmente é uma profissional ímpar. E a gente fica muito feliz de receber ainda mais aqui nos gestores mulheres, né? Mulheres empreendedoras, mulheres que fazem a diferença. A gente estava até comentando antes de entrar ao vivo a, um caminho, né, que mãe empreendedora, né, que com propósito e realmente é uma pessoa realmente que a gente precisa ouvir. E aí, sim, toda vez que eu vou falar com Geisa, né, eu fico um pouco intimidado, porque essa mulher fala tão bem, ela é uma grande comunicadora, que a gente acaba ficando, na verdade, poxa, não sei mais falar, né, mas ela mas ela vai estar aqui justamente para falar desse tema, no qual já participei do seu evento, conheço você, uma grande comunicadora, e vem hoje aqui em O Gestor para falar de comunicação, né? Comunicação estratégica, que eu acredito que é um ponto e que a maioria, se não todos os empresários, empreendedores e executivos também precisam dominar essa competência, né? Mas antes disso, Geis, eu queria que você se apresentasse, contasse aqui para o pessoal pouco da sua história. Olha, devagar, porque o seu currículo é tão recheado, imenso, que senão a gente vai gastar todo o tempo. Eu tenho várias perguntas aqui que eu quero aprender. Trouxe meu caderno até para anotar aqui as dicas maravilhosas. Mas, Geisa, seja muito bem-vinda aos gestores e pode falar um pouquinho mais aí de você? Cláudio, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão conosco de alguma forma. E eu estou muito feliz, de fato, com o convite. Os gestores, ele traz uma dimensão, uma gama de conhecimento muito rica para a nossa vivência como empreendedores. E essa troca de experiências de todos que têm a oportunidade de estar aqui, são muito valiosas para essa construção diária dentro e fora das organizações. Então, eu sou Geisa Calini, sou empreendedora desde 2015, atuando na área de palestras, treinamentos, consultoria. E eu iniciei fundando a Help Treinamentos. Hoje, a Help ela atende não só essa parte, mas também a estruturação de eventos, todos linkados à área de empreendedorismo e fazendo essas conexões, não só a nível Sergipe, mas também com outros estados do Brasil. Boa, Geisa, boa. Nossa, eu participei de seus eventos, né? O Sem Mimimi, quem era, foi um evento sensacional e realmente eu acho que você é uma das que produzem eventos aqui em Sergipe uma expertise muito grande, porque a gente sabe que fazer evento não é fácil, né. Apesar de que hoje, né, Geisa, hoje tem evento basicamente toda semana, né, ligado ao empreendedorismo, inovação, Sim, sim. mas parabéns aí, Geisa. Mas vamos lá, né, vamos começar a falar de comunicação, Geisa. Como é que você Perfeito. trilhou sua caminhada para esse para a área de comunicação?
Como é que foi esse caminhar seu, né? Você já fez eventos relacionados à área de comunicação, ela sempre te chamou a atenção na sua formação ou foi de repente, algum gap na sua questão até de competência que você falou: "Preciso desenvolver isso", e bebeu dessa fonte, falou: "Não, agora eu preciso que mais pessoas entendam da importância da comunicação"? Ah, perfeito. A comunicação em si, ela já faz parte da minha história desde a adolescência. Nossa. Então, eu pertenci a grupos de jovens muito atuantes e nós tínhamos que ter essa comunicação muito fluida com pessoas de comunidade, pessoas de pastorais, e isso foi fazendo com que eu pudesse desenvolver essas habilidades de uma maneira mais primorosa, Uhum. digamos assim. Chegando em Sergipe, porque eu sou baiana, mas estou aqui desde 2001, eu fui adaptando e conhecendo mais sobre esse universo, continuei fazendo aulas de teatro, continuei participando, de momentos de troca de conhecimentos, mas eu fui convidada em 2015 a dar um curso de oratória. E eu Hum, fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo eu me senti super desafiada, porque eu nunca tinha feito sim. um curso de oratória. Então eu me inscrevi em um curso que no período, a data que estava, dentro daquele cronograma era em Recife, então eu fui a Recife, fiz uma semana, de curso e aprendi muita coisa, desenvolvi muitas técnicas, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma rica junção das habilidades desenvolvidas no teatro, em reuniões, no colégio, com a técnica da oratória em si. E aí, ao fazer essa junção, eu pude compreender o quão rica é a experiência da comunicação, Perfeito. tanto aqui para essa fluidez de um bate-papo, Sim, sobre comunicação, sobre gestão, sobre empreendedorismo, quanto até mesmo no dia a dia do nosso negócio. Na perfeito. nossa comunicação com os liderandos, com os parceiros, com os clientes, e a gente vai percebendo que quanto mais a gente traz essa comunicação de uma maneira transparente, assertiva, melhor são os resultados obtidos. Uhum. E em paralelo, e não menos importante, a comunicação ela é muito importante no processo de networking. E o networking, ele é justamente esse desenvolver relações, de uma forma que você consiga criar elos. E esses elos, eles trazem oportunidades. A gente fala muito que o networking é você servir, é você estar contribuindo e você ir trazendo muito dessa confiança gerada para fortalecimento e geração de negócios. E a comunicação, ela é essencial. E o mais interessante, Cláudio, é que não é só a comunicação falada. Sim. Tem a questão da comunicação não verbal, da verbal e da escrita. Então, quando a gente percebe, o quão importante é o que a gente escreve, o como a Uhum. gente escreve, e consegue identificar o perfil do outro para que essa linguagem utilizada faça a comunicação chegar de uma maneira clara, os resultados são maravilhosos. Não, nossa, pessoal, como eu falei, é uma aula sentar com Geisa para debater sobre um tema tão importante, né, que é a área de comunicação, eh, entender, né, esse processo e como você falou, você traz uma bagagem do teatro, enfim, desenvolveu uma soft skill maravilhosa. Mas, Geisa, eu até trouxe aqui um dado bem interessante já para a gente Uhum. começar a falar, que você já levantou a bola sobre as organizações, né. Sim. Um dado até do PMI, né, que é um instituto, né, internacional na área de gestão de projetos, que diz que 80% dos projetos, né, falando em problemáticas relacionadas a projetos, está ligado a problemas na comunicação. Então, assim, tem toda aquela técnicas, né, vamos pensar em hardware skills e de métodos, ferramentas ágeis, softwares avançadíssimos, mas a pessoa esbarra na comunicação. E Exato. aí, a pergunta que eu trago até para você tentar, me ajudar com essa compreensão. Isso é por ainda termos dificuldade de lidar com as pessoas, a comunicação, ela é deixada de lado dentro da nossa formação, vamos dizer assim. Acho que você foi privilegiada, né, mas nem todo aluno, vamos dizer assim, do ensino médio ou Uhum. graduação, passa por esse entendimento da importância ou aperfeiçoar, né, a comunicação. Geisa, eu sei que
Isso aqui é muito conteúdo para você, mas eu queria que você pudesse nos ajudar a entender isso, né, por que isso acontece, né? Não, perfeito. Quando você fala da questão de oportunidade, de fato, eu tive e eu criei oportunidades, e Sim, isso é muito importante. Quando a gente fala da questão do jovem, a gente já começa a entender que existem inúmeros cenários. E sim. dentro desses inúmeros cenários, formas distintas de você desenvolver a comunicação. E quando a gente vai trazendo isso para essa realidade digamos assim, já do mercado, já do empreendedorismo, se torna um pouco mais complexo no sentido de, alguns é por timidez, alguns é porque realmente eles não conseguem compreender cada canal representativo do outro. Ou seja, às vezes eu quero passar algo para você e eu imagino que na minha linguagem você compreende. Eu muitas Perfeito. vezes não costumo, digamos assim, usar da empatia e entender que o canal de comunicação do outro ele é diferente. Às vezes, na minha mente está formatado uma informação e essa informação ela está objetiva e completa, mas o outro ele precisa de um entendimento maior, ele precisa de mais detalhes. E uma coisa que eu considero muito importante é que quando você vai delegar algo, quando você vai desenvolver algo, quanto melhor você entende, melhor você consegue entregar. Uhum. Então, quando o líder, ele não se permite esse processo de desenvolvimento da comunicação, e eu falo de permissão, porque hoje existem várias formas de você desenvolver, seja através da leitura, seja através da fala. Se você joga no YouTube, você aprende muitas técnicas. Sim. Se você olha na rede social, também tem muitas técnicas, mas é aquele entendimento do quanto isso é importante. E o conhecer e reconhecer a potencialidade dessa ferramenta, que é inclusive uma das características do profissional do futuro. E Hum. ela segue sendo, porque ela é primordial para tudo. E quando você, traz dentro da pergunta essa questão do alguns não conseguirem desenvolver, a gente vai percebendo que muitas vezes também é questão de ego. Então, assim, eu quero, passar dessa forma, eu quero ser reconhecido, eu quero ser visto, e muitas vezes eu não vou lapidando o que é crucial para que isso aconteça. E aí, por que que eu trago nessa vertente? Às vezes eu quero tanto me sentir seguro dentro da posição que eu estou, Uhum. que eu subtendo que se eu passar informações demais, se eu deixar claro demais, o outro pode pegar aquilo ali e fazer uso. Nossa. Então, até uma autodefesa de alguns, Sim. sendo que no nosso universo, quanto mais você ensina, quanto mais você compartilha, mais você consegue trazer de volta para si mesmo e multiplicar até mesmo o seu próprio conhecimento. Boa, né. E não, perfeito, Geisa. E eu falo muito isso que você falou, tá muito alinhado ao que eu penso também, né. Eu sempre falo que Hum, toda empresa ou todo líder, ele é de fato um educador, né. Ele tá ali para formar, para preparar, né, para treinar, para desenvolver pessoas para que ele possa ter uma organização ali também de outros líderes, né. sim. E vai muito disso que você falou, né, às vezes fica com medo de perder essa posição, fica complicado, enfim, poxa, vão pegar minha vaga, né, e acaba que ele realmente traz esses problemas na área de comunicação. E aí, Geisa, outro ponto também que eu vejo, né, muito importante, assim, é essa preparação dos jovens, né. Você também trabalha muito com jovens, né, com essa questão de educação, de formação, tá no seu DNA. E aí, eu como professor, poxa, uma das grandes dificuldades quando a gente vai fazer um trabalho em equipe, e aí trabalha algumas metodologias ativas de trazer o aluno para essa posição também de ensinar, né. E aí é o momento que todo mundo sai correndo: "Não, professor, não quero falar não, pelo amor de Deus, sou tímido, não consigo". Essa isso também tem a ver, aí vou um pouco mais profundo, né, já com alguns traumas ou não foi estimulado, aí lógico, não vamos entrar também no campo da psicologia, mas tem que ter também esse olhar, de repente, uma terapia, você que trabalha com oratória, é também um momento de destravar alguns traumas ali com relação a falar em público, por exemplo?
Com certeza. Eu conheço inúmeras pessoas, cujo bloqueio ele veio da infância. "Cala a Nossa. boca menino, aqui não é momento de falar, tu É, não sabe o que é que tu tá falando". E aí são várias coisas que são sim, ditas, e muitas vezes as pessoas não têm noção do quanto isso impacta na vida daquela pessoa. E esse trauma muitas vezes ele vai carregando, e ele vai achando que, se ele falar em determinados ambientes, ele vai ser rejeitado, ele vai ser criticado, e ele vai, digamos assim, criando esse sim. escudo, e se manter em silêncio se torna uma forma de proteção. E quando ele começa a entender que as potencialidades dele vão muito além daquela crença limitante que foi criada, aí o jogo vira. Mas até o jogo virar não é fácil, porque, como eu disse antes, você precisa conhecer e reconhecer essas potencialidades e reconhecer que você precisa melhorar e se permitir esse processo de melhoria. Quando isso vai acontecendo, aí você vai criando a ruptura dessa crença e criando novas crenças. E o que é muito bacana quando a gente fala de crenças, Sim, é que assim, muitas dessas crenças limitantes, elas estão com você, mas elas não são suas. Outra pessoa colocou ela ali. As suas crenças, elas são totalmente diferentes. E quando você vai construindo as suas próprias verdades, você vai percebendo o universo de oportunidades. Então, tem pessoas, que eu acho muito legal que elas estão com medo e elas vão com medo mesmo e as coisas acontecem. é isso. Porque quando você se permite esse enfrentar o medo de falar, de se expor, você vai percebendo que muito do que você criou, que teria em consequência, não acontece. Foram realmente bloqueios que foram criados, mas que a ruptura deles é muito rápida. Você só precisa realmente ir. Apenas ir e realmente encarar e fazer Encarar. acontecer. Não, perfeito. Eu acho que vem muito também de uma hoje temos uma sociedade, né, enfim, já faz um tempo que o erro, né, parece que é tão: "Meu Deus, essa pessoa errou, essa pessoa não foi 100%". É aquela história do alta performance o tempo todo, né. Você Uhum. tem que ser bom em tudo, você tem que ser bom marido, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma boa mãe, tem que ser tem que ser um bom professor, tem que ser um bom empresário, se você não tiver aquele carro, se você é um excesso, né, de cobrança, de performance, que vai realmente trazendo essas crenças, essas limitações, e a pessoa fica com medo de errar, né. Sim, E eu mas falo muito, desculpe passar para você que você eu falo muito em sala de aula isso, cara, aqui é a oportunidade do erro, né, porque você está em sala de aula. Quando você vai para uma empresa, às vezes o erro, repetidamente pode prejudicar você. Mas, é um pouco disso também, Diz, a sociedade também não corrobora para esse desenvolvimento sim. pessoal. O medo do julgamento, ele existe e ele existe em grande número. Mas, paralelo, né, a esse julgamento do Sim, erro, hoje a gente consegue perceber o quanto as pessoas instigam, e no o sentido do agir. Então, se você errou, acontece, sim, você é humano, errar é humano. Permanecer no erro é que não, é uma escolha. E aí você se permite algo, você errou. Errou rápido, sim, aprende com aquele erro e segue. Tem alguns empresários que eles falam justamente isso, que o resultado positivo que eles obtêm hoje vieram de muitos erros. perfeito. Então, quando você vai se permitindo errar, você vai aprendendo algo com base naquilo ali. E é justamente isso que muitas vezes lapida um próximo passo bem-sucedido. Eu digo como empreendedora, de 2015 para cá, meu Deus, foram muitos Não erros. foi só flores, né. Mas erros que me levaram a um nível de maturidade e É, conhecimento que hoje, me posicionam muito melhor, como profissional, como pessoa, como mãe. E isso, eu te digo com muita segurança. O receio do julgamento, ele existe, ok, mas tem aquela coisa de você sentir que você tem que escolher, ou você quer realmente evitar uma sim, crítica, ou você quer crescer. E uma coisa, ela está paralela à outra, porque infelizmente não é em todo o meio que você está que você é instigado a crescer, a produzir mais, a alavancar resultados. Existem muitos momentos em que você vai ser puxado para baixo.
E se você fica com aquele receio de ser julgado por quem está te puxando, você vai deixar de obter conquistas primorosas na sua vida. E é esse cuidado que as pessoas têm que ter, que nós temos que ter. Não, perfeito. Tá vendo, pessoal? Então você aí que tá com medo de errar, tá preocupado com isso, olha, escute Geisa, viu? Por quê? Quem tá dizendo para você não fazer alguma coisa é quem não tem sucesso. Quem tem sucesso, quem conquista as coisas, são pessoas que erram, que buscam, que não têm medo, né? Pode perguntar a algum empresário de sucesso, ou a Geis, ou a Cláudia, que estão bem conquistando as coisas, pergunte se eles vão falar para você parar de fazer alguma coisa por causa de medo de erro. Eles vão falar, a primeira coisa que vão falar, né, Geisa? É, É, é normal, faz parte do processo. Então exato. fique tranquilo com relação a isso. Mas, Geisa, voltando um pouco também para a questão organizacional, né? Hoje, uma das grandes dificuldades, né, e vamos entrar no tema cultura organizacional, é um dos grandes desafios, né? Como consultor também, poxa, Cláudia, as pessoas não seguem que a gente tem lá na nossa missão, na nossa visão, dos nossos valores, né? Temos uma política organizacional bem desenhada, mas ninguém segue. E aí, a cultura organizacional que tanto aquele empresário almeja que as pessoas sigam, né, acaba não tendo aquele engajamento, né, não sai realmente do papel. Um Uhum. dos fatores é o problema na comunicação, de várias vertentes da comunicação, né, que não é somente Sim. a falada, como você bem colocou. Exato. A cultura, ela muitas vezes ela está pintada, ela está adesivada na parede, mas ela Isso. precisa, ser comunicada. Seja comunicada, ao falar, mas seja comunicada em exemplos, seja comunicada em ações, porque a gente entende que desde o processo seletivo, você precisa já trazer dentro daquela estrutura de avaliação, embasamentos de competências que liguem o candidato, digamos assim, a questão da missão, da visão, Uhum. da cultura em si. E quando você começa a justamente trazer a fluidez do que é, digamos assim, essa missão, esses valores, ele fica muito mais claro e muito mais, digamos assim, compartilhável entre os próprios liderandos. Uhum. Então, o que eu acho muito interessante quando você traz essa vertente, é que a não comunicação da sua cultura, ela tem um impacto direto. Se eu entro na sua empresa hoje, como é que eu identifico o que é que você tem lá representado de missão, visão e valores, se isso não está sendo comunicado a mim de alguma forma? Sim. Seja na forma de atender, seja na forma de liderar, seja na forma de direcionar, mas a gente vai entendendo que se você tem lá, uma cultura que ela é ligada ao bem-estar, que ela é ligada à qualidade de vida, que ela é ligada à produtividade, isso precisa estar transparente para mim. Ou você me descreve oralmente falando, ou eu percebo isso, no material que você me entrega, ou no comportamento dos seus colaboradores e dos seus líderes. Perfeito. Mas a gente vai percebendo todas essas competências, e você, citou muito para a gente sobre as soft skills, as hard Sim. skills, a gente vai entendendo cada uma delas dentro desse contexto. E como eu falei, nos vários modelos de comunicação representados pela instituição. E aquelas que sabem comunicar melhor a sua cultura, ela ganha até um espaço diferenciado no mercado. Ela se torna uma empresa atrativa para que outras pessoas queiram também fazer parte. Não, perfeito. Eu concordo e assino embaixo de tudo que você falou, porque realmente essa cultura tem que estar todo tempo sendo lembrada, né, Geisa? Sim. Tem que estar todo momento sendo falada, tem que estar todo momento sendo dentro de um contexto, né, dos processos organizacionais, que eu vejo hoje também aí você que trabalha também com o processo de recrutamento e seleção, e aí já teve tem vários debates acontecendo e já tivemos aqui também os gestores, né? Quando a gente está lidando agora com essa nova geração que está chegando, né? E aí, como comunicar, às vezes, um processo de uma empresa que ali tem uma cultura mais tradicional, que é do perfil, às vezes, do negócio, né? É um desafio para o líder, né, Geisa? Entender que, às vezes, eu tenho uma empresa que tem um perfil mais tradicional, e aí eu estou falando assim, sendo mais exemplo, para exemplificar melhor, né? Às vezes, uma vestimenta,
o falar, né, de uma Sim, linguagem mais formal, porque o negócio pede, a essência do negócio pede ele ter aquela cultura, né. E aí como é que vai fazer isso, às vezes, com uma geração que tá chegando, que é o todo o tempo na rede social, é o tempo todo o tempo, mídia social, tirando foto, e às vezes, o comportamento ou até a vestimenta, né, não tá condizente com essa cultura. E isso até para uma pessoa de gestão de pessoas é um desafio enorme hoje em dia. com certeza. Quando a gente fala de gerações, né, existem gerações distintas. Sim, Então, eu faço parte da geração milênios. isso. Então, aquela questão de ser mais ligada ao propósito, de ter uma cultura um pouco mais diferente, digamos assim, até mesmo em termos de comportamento, de Uhum, linguagem. Mas a gente percebe que essa geração nova, ela é uma geração muito mais acelerada, criativa, ela tem uma ligação com o perfeito. propósito também muito forte. E quando a gente quer trazer algo mais tradicional para essa geração, é justamente a gente conseguir trazer o que é, apesar de ter, digamos assim, algumas regras mais rígidas, uma forma de comunicação um pouco mais, digamos assim, fechada, Sim, mas, existem características da empresa tradicional que ela pode se tornar atrativa se ela for apresentada de maneira mais criativa, se ela trouxer, digamos assim, dentro da tradição dela, um propósito muito forte para que o outro queira criar essa conexão. Então, quando a gente vai buscando trazer não aquela parte que vai assustar esse novo, uhum, perfil, mas trazer a forma rica que a empresa tradicional tem de desenvolver também, algumas ações, a gente consegue ir trazendo, essa pessoa, porque ela sabe que ali ela tem muito que aprender, ela tem muito que sugar. E isso a gente percebe muitos jovens hoje, eles buscam um estilo, digamos assim, mais despojado de é, vestimenta, mas existem também muitos jovens que a gente percebe aquela preocupação em estar com uma vestimenta, digamos assim, estilosa, porém que tem uma personalidade também um pouco tradicional. E isso. aí a gente vai buscando criar esse casamento, do novo com o tradicional, mas sempre com aquela roupagem, digamos assim, mais leve, Uhum, de você estar fazendo parte de algo que é de uma geração diferente, mas hoje, o universo ele tem intercalado bastante as gerações dentro do cenário de trabalho. E isso. as empresas que elas estão conseguindo e elas estão, digamos assim, permitindo, tem lá pessoas de 60, 50, de 20, tem uma troca muito rica entre essas pessoas, entre essas gerações. E não só no sentido da apresentação em si, mas da troca mesmo, do querer aprender, do querer aprimorar. E isso eu acredito que se torna muito desafiador e atrativo para todas as gerações pertencentes. Não, é isso. Nossa, isso é muito real, né, porque às vezes vou citar um exemplo aqui, escritório de advocacias, né, mais tradicionais, onde exigem uma vestimenta, eh, muito característica do persona, né, do Sim, advogado, da advogada, e às vezes a gente vê um pouco disso, essa nova geração chegando às vezes com uma roupa social, mais estiloso, sim, para entrar dentro dessa cultura organizacional que às vezes ali o escritório pede ou um outro ambiente mais, eh, que mais tradicional em relação a isso. Outro ponto que eu também falando em geração, Geis, aproveitando da sua expertise, né, até de consultora, temos a geração, né, eu também sou da milênio, que e outras, né, mais antiga ainda, que vai ter, né, uma dificuldade na comunicação agora, porque esse novo ambiente que a gente está vivendo é um ambiente de diversidade, é um ambiente onde a gente tem algumas legislações, né, por exemplo, citando aqui a LGPD, que eh, luta pelo a defesa dos seus dados pessoais sensíveis, né, tudo a sua intimidade. Temos também agora a NR1 que fala de saúde mental, falamos também outras legislações de assédio. A comunicação hoje também nessa geração precisa passar por um filtro, né, Geisa, e muito grande, porque senão ele vai trazer até problemas não somente para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica da organização. exato, com certeza. Eh
Quando a gente traz, né, todas essas novas regras, digamos assim, Sim, existe um processo de adaptabilidade de todas as gerações, entendendo que cada uma ela vai ter uma percepção distinta sobre aquilo ali. Então, o pessoal que é da nossa geração ou até anterior, sim, hoje já tem mais aquele receio de passar, já tem aquela questão da busca, do porquê aquilo precisa ser feito, e em paralelo tem aquelas pessoas que acabam cedendo com muito mais facilidade quando alguém é mais persuasivo, digamos assim, na solicitação. A nova geração, ela é muito interativa. Então, nesse ser interativo, ele já está muito mais antenado com o que está acontecendo, ao passo que muitas vezes ele age também de forma impulsiva. Então, ele compartilha sem pensar, ele, digamos assim, começa a criar uma interação que muitas vezes ela é desproporcional ao que de fato ele pode estar fazendo. Então, são questões muito diferentes, digamos assim, mas que se intercalam quando a gente traz para esse universo da LGPD. sim, Mas dentro da organização, de fato é crucial, até porque cada organização, ela tem uma composição de normas internas sim, e a LGPD ela é crucial, porque quem está na base daquela organização muitas vezes não podem ter de fato seus dados disponibilizados. sim, E se disponibilizados, existe um certo limite. Você pode até disponibilizar um nome ou algo assim, mas a partir disso não. Então, quando isso também é passado da organização para os seus colaboradores, para os seus funcionários, é muito mais, digamos assim, é um processo mais transparente e é aquele processo onde você vai poder cobrar dele porque você deu a né, ferramenta. Então, existem algumas organizações hoje que, quando o funcionário entra, ele passa por um treinamento para ele perfeito. entender o que é a LGPD e o que ele pode ou não estar fazendo, e se aconteceu algum tipo de vazamento, como ele proceder. É A isso. quem ele avisar, como ele recorrer. Então, é interessante hoje as organizações se atentarem que não é só a pessoa entrar, porque muitas vezes ela vai entrar, ela sabe que existe, mas ela não sabe o que é nem como funciona. Né, Então, entra aí um processo de comunicação muito valioso de você trazer a informação desde o primeiro momento e de você, ao longo do processo, reavivar a memória desses colaboradores e funcionários acerca do que é aquela norma interna, para que ele esteja sempre ciente do que ele pode ou não dentro daquela premissa ali. não, sensacional, Geis. É aquela história, né, é preciso ser falado, não é achar que, porque tá lá, a pessoa vai ler. Não, precisa ser comunicado, precisa ser treinado, precisa ser falado, precisa repetir Com várias certeza, vezes o mesmo tema, de formas diferentes, para que isso entre realmente dentro da cultura de uma forma, né, de um processo, né, não ser imputado na cabeça da pessoa de: agora pronto, é isso e acabou". Não, tem que ser um processo que isso vai sendo várias vezes de forma diferente, comentado. com Mas uma coisa certeza. que não quero ver até a sua opinião, ouvir sua opinião, Geisa, com relação porque não sei se você, também escuta esse tipo de fala, né, ainda nesse tema de comunicação entre gerações, que é aquela: "Ah, meu Deus do céu, Cláudio, não posso falar com esse menino", aí fala dessa geração mais nova, né, que isso já aconteceu relatos, né, de uma fala um pouco mais, não vou falar agressiva, mas assim, mais ríspida, de Uhum. cobrança de resultados, e aí eles: "Rapaz, o cara não voltou mais não", no outro dia no outro dia sumiu, aí disse que não ia voltar, que teve um problema de, bateu ansiedade, foi parar no hospital e disse que não ia voltar mais para a empresa. E aí, na verdade, segundo a pessoa também, né, a gente não, cada um Sim, tem sua história, mas ele relatou que foi uma cobrança de resultados um pouco mais ríspida, que o menino, que a pessoa vinha, mês a mês não batendo resultados, não batendo metas, mesmo ele treinando, mesmo ele, enfim, fazendo a parte dele, e aí, a pessoa sumiu do nada porque ele foi fazer essa cobrança. Não sei se você escuta esse tipo de relato, né, mas eu queria também entender um pouco da sua opinião com relação a isso, né. Qual é o grande problema em relação a isso, e aí como é que a gente sair, né, desse caminho, né, até ajudar os empresários aí, os empreendedores, os executivos a ter um melhor olhar ali, ou tentar, né, resolver essa situação.
Não, perfeito. Eu escuto muito. Escuta também, eu pensei que era Nossa, só eu. eu escuto É, muito, muito, muito de verdade. Eh, É interessante quando você traz essa premissa, sim. porque assim, essa nova geração, ela é um tanto desapegada. Então, quando há situações em que ela precisa lidar com situações de maior pressão, Uhum. ela tende a migrar para algo que traga, digamos assim, sensações mais positivas. Sim, Mas o que a gente trabalha muito hoje em dia, dentro dessa premissa, é a questão da inteligência emocional, boa. no intuito de entender realmente o amadurecimento emocional de cada um dentro da organização. Uhum. Então, você já entende hoje que essa geração é uma geração que ela não quer passar pelas cobranças que nós passamos lá atrás. Perfeito. Então, assim, existe hoje, formas de você trabalhar o feedback, há formas de você cobrar mais direcionadas para esse público. Então, é um público em que você, vai trazer a cobrança em si, mas você vai trazer, alinhado ao propósito que você entende que é da organização, mas que tem um link também com aquela pessoa, no sentido de, eu entendo que você como líder, você tem algum tipo de contato, você já conhece um Uhum. pouco do perfil da pessoa e você sabe até que ponto você pode ou não intensificar a sua cobrança. Então, quando você lapida a sua comunicação para a individualidade de cada um, você consegue obter resultados melhores. Então, eu tenho o Cláudio é alguém que eu conheço o perfil e eu sei que, se eu for mais ríspida, o Cláudio tem maturidade suficiente para entender que não é sobre o Cláudio, é Isso. sobre o resultado, é sobre o comportamento, digamos assim, se eu chamo uma outra pessoa que eu entendo que ela não tem a mesma maturidade emocional, eu preciso saber como cobrar dentro de um entendimento, de que a inteligência emocional, ele vai conseguir compreender, digamos assim, que aquele resultado ele precisa acontecer, que a pessoa ela tem ferramentas internas que podem levá-la ao alcance daquele resultado, mas que exige maior comprometimento. Então, tudo vai da, como eu falei, da forma como você vai comunicar essa cobrança. E aí, eu participei recentemente de um curso onde ele fala que hoje você tem que ser um líder camaleão. Foi uma das premissas de liderança que ele Boa. trouxe, porque você tem que ir adaptando o seu modelo de liderança a cada realidade, a cada equipe. É fácil? Não, Não. é desafiador. Mas o líder, ele tem esse entendimento de que, como líder, ele está ali para desenvolver liderandos, para cobrar, porque as cobranças elas não podem ser inexistentes. Sim. Dentro do negócio, ele precisa acontecer. Mas você vai moldando o formato de cobrança a cada realidade. E isso, eu acredito que é de uma forma geral. Quando você vai dar um feedback, quando você vai pontuar algo, digamos assim, você precisa saber antes quem é aquela pessoa para quem eu vou cobrar. Como é que estão sendo os resultados? O que que eu posso extrair daquela pessoa? E você já formula isso de forma que você sente com a pessoa e você consiga não só falar dos números, Uhum. mas que você consiga também falar do comportamento que a pessoa precisa ter para a entrega daquele resultado. E só trazendo de forma ainda mais clara, Uhum. não é falar da pessoa, é Perfeito. falar do comportamento que a pessoa precisa ter para alcance do resultado. Boa. É um empresário, empreendedor que está nos assistindo. Se em 2025 você não entende a gestão de pessoas como estratégico para o seu negócio, você está fadado aí a não continuar no mercado. Então você precisa se preparar, você precisa entender de comunicação, você precisa entender de inteligência emocional, você precisa entender de perfil comportamental, senão, amigo, fica difícil. E aí você precisa também encontrar pessoas como Geisa para poder te orientar da melhor forma possível, porque não dá mais, né, Geisa, para ter uma empresa que cresce, que quer realmente ter resultados positivos, se não entender realmente de gestão de pessoas. Com Fica muito certeza. difícil, né. Exato. É cada dia mais desafiador, porque a gente sai total daquela coisa do achismo,
Uhum. Não é, eu não acho que tem que ser, eu preciso ter certeza ou eu preciso ter um bom direcionamento sobre o que precisa, ter de fato. E isso é muito legal, porque hoje a gente como você falou, tem a questão da NR1, Isso. então a gente começa a falar mais sobre saúde emocional, sobre bem-estar nas organizações, e a gente sabe que pessoas mais felizes são pessoas mais produtivas. E aí quebra aquele paradigma de que felicidade dentro da organização não existe, isso aí é aleatório. Não é, gente. Pessoas mais saudáveis produzem mais, pessoas mais felizes produzem mais, mas há um entendimento de que, quando a gente fala de felicidade, não é você, ter, digamos assim, momentos de lazer a todo momento, não é você ter Isso. festas e reuniões contínuas, não. É você ter um ambiente onde você vai produzir, consciente das entregas que você precisa fazer, mas também tendo um ambiente que vai proporcionar que você faça todas essas entregas sem você estar mentalmente exausto, esgotado, indo de contraponto ao que o seu próprio corpo consegue entregar. Não, E perfeito. aí é muito interessante, porque a gente fala assim, a sua mente forte, ela tem que estar linkada a um corpo forte para ela Hum, conseguir fazer as entregas que você de fato precisa. E isso é muito legal, e eu trago como aprendizado para mim, de você rever seus hábitos diários, hábitos de cuidado mesmo com o físico, com a aparência, com a alimentação. perfeito. Esse conjunto todo ele é primordial para que você alcança a alta performance que tanto se fala, que tanto se cobra, Se cobra. e que, digamos assim, ela não é durante 365 dias por ano, 24 horas por dia. Nós somos humanos e existem momentos e Perfeito. momentos, mas é como eu aprendi há um tempo atrás, que a mentalidade positiva não é Uhum. você acordar todos os dias e ver o céu azul, ou céu azul e achar que o dia vai É, ser maravilhoso, mas é você entender que mesmo os dias ruins, os momentos de cansaço, têm algo a ensinar e que você pode extrair algo de bom mesmo de momentos assim. não, show, Geis. É uma coisa que eu corroboro com você e falo muito também, né, você precisa ser, duro com os processos e gentil com as pessoas, né. E Uhum. muito do que você falou é o que eu defendo também. Não necessariamente, não estou aqui, a gente não está defendendo, acho que é isso, né? De Sim, ter uma empresa que é um parque de diversões, está todo mundo feliz, aquela alegria, todo mundo. Oh, meu Deus, tudo feliz. É aquele guia turístico, né? Que eu brinco às 6 horas da sim, manhã, feliz, aço. Não, não é isso. É você ter um ambiente leve, que tenha responsabilidades, que vai ter sim, ali a pressão por resultados, porque a empresa precisa ter resultados, mas não vai ser aquela tensão, né, aquele ambiente tenso que as pessoas já chegam no ambiente, querendo voltar para casa, né. E tem sim, um empreendedor que fala muito sobre isso, que ele traz, assim, a ideia: "Pô, eu quero empreender, quero crescer, quero ter resultados, mas não quero deixar corpos no meio do caminho". E acredito que é muito disso, né, não deixar corpos pelo meio do caminho, ter pessoas ali e saber, né, às vezes, também a hora de, poxa, aí vai muito dessa comunicação inteligente que você faz, né, direcionada, estratégica. Poxa, aquela pessoa não está mais condizente com a minha cultura, não tem nenhum problema em retirar aquela peça, em buscar novos colaboradores. É isso que faz a dinâmica da empresa acontecer. com Mas, certeza. Geisa, o nosso tempo é um negócio quando o papo é muito bom, pega boa, mas a gente já está indo caminhando ali para o final, né, ainda está um tempo aí. Mas eu queria entender, né, já da sua expertise, né, de ferramentas, né, que esse empresário, empreendedor, ele pode melhor trazer de ferramentas hoje, aí não sei se você já tem até uma atual, né, já ligada à inteligência artificial, não sei. O que ele pode trazer para o negócio, né, além dos treinamentos, que eu acho que é a sua grande, expertise, para que ele possa, né, ter um ambiente com uma melhor comunicação, que ele possa ter um ambiente de comunicação estratégica, né, de Sim. pessoas ali que realmente abracem aquela causa, né, aquele propósito da empresa. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essas estratégias que você validou, né, que você errou, que deu certo, que realmente funcionam, para a gente nos orientar.
Acho que hoje nós temos muitas ferramentas no mercado e você sabe falar com ainda mais segurança do que eu acerca Sim, de muitas ferramentas, mas eu acho que tudo é entendimento do sim, negócio, do modelo do negócio e de como isso pode ser utilizado. Porque você precisa, de fato, ter de maneira transparente sim, todas essas informações. Eu acabei de chegar na sua organização. Eu quero entender como ela funciona. Então, se eu já tenho isso, bem estruturado, o meu entendimento ele é muito mais ágil e sim. muito melhor. Então, a gente tem ferramentas simples, tem gente, por exemplo, que consegue ter um excelente controle através do Trello, tem pessoas, Boa, que preferem, digamos assim, utilizar fórmulas mais simples, como o Excel ou algo assim. Eu acho que vai muito da organização perfeito. e vai muito também da questão do como as pessoas lidam com a tecnologia dentro da organização. Uhum. Então, eu conheço hoje, organizações que ainda estão em caderno, em Excel, em Word, no Office básico, como existem outras que já têm, digamos assim, sistemas internos de acompanhamento de resultados, com chat de comunicação, outras que utilizam o Teams, que também é uma ferramenta muito boa para que você consiga não só, gerenciar as reuniões, gerenciar informações na agenda, mas que, possibilita esse contato diário, Sim, principalmente no momento em que a gente fala de trabalhos remotos, isso. e para esses trabalhos remotos você precisa ter ritos muito bem definidos. E o que são esses ritos muito bem definidos? Ah, semanalmente eu tenho reunião com os meus liderandos às segundas 9h30. Eu tenho, outro momento que é feito de acompanhamento individual, e aí eu vou lá e eu coloco na minha agenda todos os dias, 30 minutos, um bate-papo, dependendo da pessoa da equipe. Então, os ritos eles vão se construindo de acordo com a sua Sim, demanda, de acordo com aquilo que você intenciona, alcançar dentro da meta estabelecida para aquele período. Mas, existem várias ferramentas hoje, várias mesmo, que você pode adequar e que a gente pode estar trazendo, mas eu acredito muito que vai de acordo com o modelo de boa, negócio perfeito. que você está trabalhando. Não, eu concordo em número, gênero e grau, né. Você falou que a gente entende um pouco mais de ferramenta, mas assim, eu sempre vou muito na sua linha. Não Aham. adianta ter a melhor ferramenta do mundo se o modelo de negócio não está mais consolidado, se a equipe não está alinhada, se a comunicação não está boa. É uma coisa você ter uma Ferrari e não saber andar, então você precisa Super isso. você precisa estar com o time alinhado, precisa ter uma boa liderança. Esse rito que você falou, eu acredito que nossa senhora, eu lembrei muito de um comentário que eu fiz com um colega, né, eu falei: "Cara, não se tire, o seu time por você". Principalmente agora com modelos híbridos e Sim, remotos, com ele: certeza. "Não, não preciso ver a pessoa", eu falei: tem pessoas que precisam desse contato presencial, nem que seja uma vez por semana, como você falou, um rito, Sim, né, um uma vez rito. por mês, um café, um momento para você sentar. Tem pessoas que não, funcionam maravilhosamente, não precisa se encontrar, é uma reunião uma vez pelo Meet, trata tudo pelo WhatsApp e vai-se embora, né. Sim, É realmente isso, né, Geis, é entender a de pessoas de perfis diferentes, gerações diferentes e lidar é aquela história do camaleão que você falou. sim, sim. Será que essa é a maior dica de hoje? Eu acredito que sim. E quando a gente fala desses ritos, ele está muito no remoto e como você trouxe aí, ele está muito no híbrido, ele está muito no É. presencial, porque se no presencial você também tem ritos definidos dentro da sua organização, isso facilita e valida muitos processos. Uhum. Então, digamos que você tem uma reunião uma vez por mês com todos os seus colaboradores ou só com seus líderes, mas isso cria um elo para que ele tenha não só essa aproximação maior com o seu exemplo, com a sua fala, com o que você tem a entregar, Sim, mas eles têm também aquela sensação de pertencimento, porque isso é extremamente importante dentro do processo, é a pessoa entender que ela faz parte, e quando ela compreende e ela sente que ela faz parte, a entrega dela é muito maior. E muitas vezes são justamente essas rotinas produtivas que fazem com que isso seja alcançado. E existem hoje muitos modelos.
modelos interessantíssimos que você pode trazer para uma aplicabilidade diária do negócio e já linkando a NR1, e já linkando, a LGPD e a vários outros. Então, isso é muito legal, porque você pode utilizar ferramentas que estão aqui ao seu alcance. Então, se você tem um grupo, Sim, estabelece um formato de comunicação. Se você tem, dentro da sua sala, os colaboradores ligados diretamente a você, cria um rito para aquilo ali, mas vai trazendo esses momentos de forma que você consiga gerar uma interação, fazer a comunicação ser fluida, diminuir os ruídos e transformar a sua cultura organizacional em algo que tenha de fato um impacto positivo, tanto para o cliente interno, que são seus colaboradores e funcionários, quanto para o cliente externo que vai até a organização. perfeito, Geisa. Olha, como tá vendo como o tempo voa, mas enfim. Geisa, a gente falou muito das organizações, eu queria também, já nesses minutos finais, que você trouxesse para o líder, né? Poxa, como é que é o caminho que ele possa traçar aí para melhorar a sua comunicação? Tem um temazinho meio polêmico, né? Mas eu queria ver sua opinião, né? Que de um tempo para cá, aquela história do coach, né? Todo mundo ficou, poxa, não mais tem negócio de coach. Aí agora tem muita gente fazendo mentorias, cursos de oratória, até para entender muito também do que você trouxe, né? Eu acho que tem situações que é preciso entender linguagem não verbal, entender ali o olhar, né, porque às vezes o corpo fala tanto, né, que muito mais do que Sim, as palavras, e esse líder tem que estar preparado para esse olhar, né. Só que às vezes o líder está tão, preocupado com resultados e não com o processo, né, ele está preocupado com o fim, e às vezes não consegue parar e olhar para aquele colaborador e dizer: "Cara, aquela pessoa não está bem". Aquela pessoa não tá legal, aquela mulher, aquela pessoa ali passou por alguma coisa, aquele menino tá com alguma situação, aquele jovem, e é um jovem que tá numa fase mais complicada, entender isso também, gerações, perfis, homem, mulher que tem diferentes, né, momentos. Eu queria que você passasse também umas dicasinhas para esse líder, né. Você deu várias aqui maravilhosas, né, pessoal, quem só eu notei várias, que o caderno tá cheio aqui, mas que você passasse isso, né, ainda como ele melhora essa comunicação, né. não, perfeito. Quando a gente fala de aprimoramento do líder, existem vários caminhos. Sim. Um dos primeiros caminhos, e ele é crucial, é o autoconhecimento. Porque quanto melhor você conhece, a si mesmo, você conhece as suas soft skills, as suas hard skills, mais você entende, do quanto você precisa, digamos assim, não só aprimorar o que você já tem de ponto forte, aprimorar o que você tem de ponto de melhoria, mas você consegue ter mais segurança, seja na sua fala, seja na sua postura, seja na sua percepção em relação ao seu negócio, em relação a sua função, mas paralelo, ao autoconhecimento, você, consegue trabalhar, como você falou, ferramentas que são muito valiosas. Como por exemplo, a questão da análise do perfil, é Hum. você conhecer mais sobre pessoas, é você trabalhar a oratória, mas não só a oratória, mas você trabalhar a forma de se comunicar. Hoje é muito fácil você encontrar conteúdos sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta. Se você quer aprimorar, busca cursos, faz mentoria. Quando você traz essa polêmica do coaching, o coaching, ele é muito rico. É Se você isso. souber utilizar as ferramentas ao seu favor e a favor da sua equipe, você consegue resultados significativos. Porque o coaching ele quer fazer o quê? Ele quer instigar você a ser e a dar um resultado ainda melhor. Então, se ele consegue puxar de você, digamos assim, competências que muitas vezes você tem e você ainda não se permitiu, trazer à tona, de fato isso vai fazer com que o jogo vire. Uhum. E aí você tem essa percepção do coaching, você tem a percepção do mentor que, gente, para você se tornar um mentor, você já errou muito, Não, você já Maria, já acertou apanhou muito, mais do que você tudo. consegue justo, É. você consegue trazer para outra pessoa
um caminho das pedras muito mais fácil, de ser alcançado. E isso aí, para um líder, ele é muito bom, porque hoje, quando você fala do processo de liderança, você tem essa questão do lidar com pessoas no sentido de entendimento das gerações, do como falar, do que falar, do como identificar as competências, e isso é muito importante, porque você identifica as competências necessárias para a pessoa entrar, você identifica as competências necessárias para a pessoa continuar no processo, Uhum. você identifica as competências necessárias até mesmo para ajudar aquela pessoa no processo de crescimento, seja dentro da organização ou fora da organização, como você também identifica as competências muitas vezes quando você precisa desligar ou quando você precisa redirecionar a pessoa. Então, toda essa lapidação, ela vem, não só, como você falou, dos cursos e dos treinamentos, mas dessa autopercepção sobre si e dessa percepção sobre o outro. E muitas vezes a percepção sobre o outro, ela vem justamente, desse desenvolvimento contínuo, desses conteúdos que a gente encontra aí em vários meios organizacionais, em meios ligados à área de desenvolvimento, mas da sua própria vivência. E aí é muito legal, Cláudio, porque a maior ferramenta que você pode utilizar chama-se escuta ativa. É isso. Aprenda a se permitir um momento onde você vai sentar com o outro e você vai fazer perguntas poderosas, ou seja, perguntas que permitam que o outro, de fato, fale dele, fale do que ele goste, fale das suas potencialidades, fale dos seus desafios, e a partir daquelas respostas você consegue identificar o que é que você consegue trazer para aquela realidade. Seja em termos de mudança, de aprimoramento técnico, Uhum. seja de comportamentos que precisam ser lapidados, mas essa escuta ativa, ela só custa tempo, que é uma ferramenta riquíssima e escassa, mas que se você utilizar com intencionalidade, você pode adquirir muito de que você quer. Então, para que eu consiga entender ainda mais sobre os meus liderandos, sobre os meus parceiros, sobre os meus clientes, sobre o meu negócio, eu preciso cada vez mais escutar, mas escutar atentamente, ter uma atenção genuína para aquilo ali. Boa, Geisa, boa. É como eu sempre falo, pessoal, você tem que buscar, em resumo, né, Geisa, bons profissionais, fazer um bom filtro, uma boa pesquisa, porque conteúdo tem, mas profissional tem diferentes, né? Então você tem que buscar um mentor, um coaching, cursos, né? Tá sempre se atualizando, livros, para que você possa realmente estar cada vez mais se aperfeiçoando. Geisa, minha amiga, chegamos aos nossos minutos finais, mas eu gostaria que você falasse um pouco também, né, de como encontrar você, se você está promovendo algum curso, uma palestra, é mentora também, colocar seus contatos aqui, né, o Instagram, enfim, fique à vontade também, o que você achar necessário. E colocar-se à disposição, né, para que com certeza a Geisa vai estar à disposição para quem quiser entender um pouquinho mais desse tempo, que é muito vasto, muito conteúdo relevante. Geisa tem Com muita certeza. experiência a passar, mas Geisa, deixa aí seus contatos, como encontrar a Geisa. Ah, perfeito. Eu atuo hoje com as consultorias, mentorias e estou trazendo, nesse segundo semestre, onde a Help vai completar 10 anos no Nossa, 10 mercado da área anos. de desenvolvimento humano e organizacional, e nós estamos trazendo, vários cursos novos Boa. ligados à área de comunicação, ligados à área de liderança e também, já linkados muito com a questão da inteligência artificial e inteligência emocional. Nossa. Minhas redes sociais, elas são abertas e eu vou ficar muito feliz de ter essa conexão com você. Então, @GeisaCaline, o meu Instagram, te aguardo lá. E se você quiser se comunicar comigo pelo WhatsApp, anota aí: 79999000095. Boa. É isso, pessoal. Gente, quero mais uma vez aqui dizer que estou muito feliz com esse episódio. Foi um conteúdo muito rico. Assim como vários outros aqui do nosso podcast, você pode ter certeza que hoje, gestor, você vai encontrar um conteúdo denso
que realmente vai ajudar você, empresário, empreendedor, a se desenvolver, a desenvolver o seu negócio de uma forma correta e realmente com pessoas que, como o Geisa falou, erraram, acertaram, estão aí progredindo e se permitiram também, em algum momento, né, na loucura do dia a dia, parar e escutar, por exemplo, programas como esse, né, com profissionais aqui como o Geisa, para realmente se desenvolver, tá bom? Mas é isso, pessoal, ficamos por aqui, né? E, por favor, compartilhe esse conteúdo para aquele empresário, empreendedor, executivo, líder, ou realmente aquele profissional que quer se desenvolver na área de comunicação estratégica, que tenho certeza que ele vai gostar muito e ajude a gente aí a chegar em mais pessoas esse conteúdo, tá bom? É isso, gente. Obrigado e vamos até o próximo episódio.